Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe, mais um vídeo. E agora sim, com a prova em mãos, nós podemos, de fato, corrigir as questões e comentar aqui o que aconteceu em cada uma delas, beleza? Vamos lá, né? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês em tela cada uma das questões e assim a gente vai corrigir uma por uma, beleza? Vamos lá, pessoal, começando pela questão 01. As ilustrações desta questão apresentam formas de se armazenar energia. Quando quando está armazenada para uso posterior, ela recebe o nome genérico de energia potencial e pode ser de vários tipos. Foi aquilo que eu comentei. Energia potencial é aquela energia que pode ser armazenável. Nós temos basicamente dois tipos de energia, potencial elástico e potencial gravitacional, tá? Aqui envolveu uma terceira. Essas duas, pessoal, a gente usa mais quando fala-se de conta, quando se fala de conta, tá? Essa terceira aqui a gente sabe como ela funciona, que é uma bateria. Uma bateria, ela tem ali um processo químico, né? Que ocorre dentro da pilha e aí você tem a corrente elétrica. Bom, enfim, aí ele vai e fala assim, tem aqui o arco e flecha, que claramente é potencial elástica, uma pedra no alto de um morro, claramente potencial gravitacional, e a terceira a gente tem energia química, tá? Potencial químico. Então ele vira e pergunta assim, as formas de energia representadas na situação 1, 2 e 3 são, respectivamente, letra A, elástica, gravitacional e química. Então, questão 1A, sem nenhum bizu, pessoal, não tem o que falar dessa questão. Ah, Felipe, tem algum erro aí? Não, gente, questão impecável, tá? Não cabe nenhum tipo de recurso aqui, ok? Questão 2. Em um parque de diversões, a montanha-russa é um brinquedo que funciona baseado no princípio da conservação de energia mecânica. Pessoal, o que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma das principais fontes de energia potencial e cinética. Então, você soma potencial gravitacional, potencial elástica, com cinética você vai ter energia mecânica. Se o sistema é dissipativo, a energia mecânica no final ela é menor do que a energia mecânica no início, tá? Se o sistema é conservativo, a soma das energias se conserva, ou seja, eu tenho transformação de cinética em potencial, potencial em cinética, ok? Show de bola. Nele, o motor é usado para puxar um carrinho até o ponto mais alto. Pessoal, eu estou transformando a energia cinética do motor, tá? O motor está realizando o trabalho para levar o carrinho lá para cima, tá? Então, a gente está tendo uma transformação do motor, tá? Levando lá para cima, em que a gente vai ter energia potencial gravitacional, tá? A princípio, é trabalho do motor no carrinho, tá? De onde começa a descida para, no final, ser freado por um sistema de travas e uma mola. Galera, o que eu estou fazendo aqui? Eu realizei trabalho para subir o carrinho lá para cima, tá? Transformei em energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional vai se transformar em cinética e lá no final, a cinética vai ser transformada em quê? Em calor no sistema de travas, som, né, luz, e no caso, lá no final, transformação de energia cinética em potencial elástica, tá? Cuidado com isso, viu? Que se deforma de uma distância d. Os tipos de energia e transformações de energia envolvidos no trajeto descrito são, número 1, o trabalho do motor sobre o carrinho, fazendo com que este acumule energia potencial gravitacional? Perfeito, impecável, não há o que dizer aqui, corretíssimo. 2, a energia potencial gravitacional transformada em cinética durante a descida. Perfeito, certinho, sem nenhum ponto a questionar aqui, tá? 3, a dissipação de toda a energia potencial acumulada na subida pelo sistema de travas no final do movimento. Pessoal, o que acontece? A dissipação da energia potencial, ela foi feita aos poucos com a energia cinética. E depois a energia cinética foi sendo transformada novamente em potencial elástica. Então, eu tive uma transformação de cinética em uma forma de energia, por exemplo, que eu não sei se é trava, se é calor, se é som, se é luz ali nas travas, tá? Mas eu transformo parte dessa energia cinética também em potencial elástica. Então, a questão erra ao dizer que a dissipação de toda a energia potencial acumulada na subida foi transformada ali no sistema de travas no final. Não,
Na verdade, essa potencial gravitacional é parte transformada em cinética, e lá no final eu tenho uma perda, uma transformação nas travas, mas eu também tenho na potencial elástica. Então, está completamente equivocada essa número 3, tá? Aqui, pessoal, sem nenhum questionamento, certíssimo. A número 3 está completamente errada, equivocada. Portanto, está correto apenas o que se afirma em 1 e 2, tá? A gente pode notar aqui pelo gabarito da número 2 que corretamente é a letra A, tá? Pessoal, impecável, não há o que dizer nessa questão, tá? 3. No estudo da termodinâmica são abordados, dentre outros, os conceitos de temperatura e energia interna. Pessoal, eu lembro de falar isso exatamente no curso e até em aulas do YouTube. Gente, temperatura é o quê? Temperatura é grau médio de agitação de moléculas, partículas, átomos, enfim, grau médio de agitação molecular. Tá? Então, se você lembrasse disso, grau médio de agitação molecular, grau médio de agitação molecular, você lembraria, você conseguiria fazer essa questão sem problema nenhum. E aí eu até comentei, gente, grau médio de agitação molecular tem a ver com velocidade das moléculas, tem a ver com energia das moléculas. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar essa agitação molecular, tá? Essas grandezas determinam algumas propriedades da matéria, como, por exemplo, o estado de organização molecular. Bem, de graça a questão. A seguir, são apresentadas algumas relações entre os conceitos de temperatura e energia interna e organização e velocidade das moléculas. Qual delas é verdadeira? Letra A. A velocidade molecular média diminui com o aumento da energia interna. Pessoal, eu lembro de falar isso com vocês também. Energia interna está ligado com o grau de agitação molecular. Então, se eu aumento a temperatura, aumento a velocidade, aumento a energia interna também. Então, está errado isso daqui. Letra B, a energia interna de um corpo eleva-se com o aumento de temperatura. Perfeitamente, corretíssimo. Tá? Letra C, o estado de organização das moléculas é maior em temperaturas mais elevadas. Notem que ele não falou de desorganização. O estado de organização, pessoal, é o contrário. Quando eu reduzo a temperatura, que eu aumento o estado de organização. Tá? Mas quando eu elevo a temperatura, eu aumento o estado de desorganização das moléculas. Então, letra C, equivocada. E letra D, o nível de organização das moléculas cresce com o aumento de energia interna. Pessoal, se a energia interna está diretamente ligada à temperatura e eu aumentei a temperatura, aumentei a energia interna, como é que eu vou aumentar o nível de organização das moléculas? Pelo contrário, eu vou aumentar o nível de desorganização das moléculas, tá? Então, portanto, letra B, para mim essa questão aqui, aliás, a questão 1 foi a mais fácil. Depois eu colocaria essa daqui. Número 2, a número 3 foi segunda mais fácil de física. Primeira foi aquela, tá? Pessoal, novamente, não há o que falar aqui, tá? Na minha concepção, questão impecável, não há do que reclamar ou entrar com recurso aqui. Questão 4. Um elevador hidráulico sustenta sobre uma plataforma maior um carro de 1,5 toneladas, conforme mostra a ilustração abaixo. Sabendo que a plataforma maior tem a área de 600 metros, desculpa, pessoal, 600 centímetros quadrados, e a plataforma menor possui área 1 de 20 vezes menor, qual é a força feita sobre a área 1 quando o carro é colocado sobre a área 2? Considere gravidade igual a 10. Galera, eu vou fazer na própria folha, tá? Não vou lá para o meu famoso quadro, não, porque aqui já dá para fazer. Bom, galera, aqui você precisava lembrar de um conceito muito importante da pressão, que infelizmente eu não comentei em aulas minhas, tá? Prensa hidráulica eu de fato não comentei, mas pelo tempo, então, a gente acabou perdendo um pouco dessa parte aqui. Mas se você fosse pela lógica lá de algumas coisas que eu falei da hidrostática, talvez você conseguiria saber essa questão. Lembra que eu falei que no mesmo nível, numa mesma altura, tá? A pressão no fluido ela é igual. E o que a pressão no fluido está fazendo sobre o meu êmbolo? A pressão de 2, vamos falar assim, pressão 2. A pressão do fluido 2 sobre a plataforma, ela é igual, tá, à pressão de 1 sobre essa plataforma aqui. Ou seja, a pressão aqui, ela é igual à pressão aqui. Felipe, o que é pressão? E aí eu retorno essa pergunta para vocês. O que é pressão, pessoal? Força, no nosso caso aqui a gente tem força 2, né? Então é força 2
sobre área 2. Força sobre área. E isso vai ser igual lá do outro lado ao quê? F1 sobre área 1. Tá? Então, a força 1 vai ser sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. E aí, bastava você resolver essa questão. Lembrando que massa não é força, você tinha que transformar isso daqui, calcular o peso, para saber o peso do veículo. Aí bastava lembrar que peso, pessoal, é massa vezes gravidade. A massa do veículo é 1.500 quilos. Então, basta fazer 1.500 vezes a gravidade, que é 10, ou seja, 15.000. Dessa forma, o que eu tenho aqui, ó, do lado de cá, tá? F2, eu tenho 15.000, perdão, tá? 15.000 sobre a área 2, que é quanto, galera? O exercício disse que é 600 centímetros quadrados. Aqui, notem que eu vou colocar 600, tá? Centímetros quadrados, e eu posso colocar porque eu vou acabar cortando com os centímetros quadrados do lado de cá também. Tá? Não vai haver problema aqui se eu fizer isso, tá? Então, galera, olha só, 1.500 sobre 600 é igual a F1, pessoal, a gente não sabe, que é inclusive a nossa incógnita, tá? Dividido pela área 1, que é 20 vezes menor, segundo o texto. Então, o que eu faço? Eu poderia ter feito a conta, tá? Ou ter colocado área 1 sobre 20, mas aí é com você. Então, 600 sobre 20, a gente tem uma área de 30 centímetros quadrados. É por isso, pessoal, aqui, ó, que eu posso deixar em centímetros quadrados e não preciso transformar para metros, porque a questão é querendo a força. No final das contas, eu vou cortar esse centímetro quadrado com esse e vai sobrar só newton para mim, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer, né? F1 é igual ao quê? 15.000, tá? Vezes 30, dividido por 600. Aí, aqui agora ficou fácil. Corta esse zero com esse, corta esse zero com esse, simplifico aqui por 3, tá? Para facilitar minha conta. Lembre-se que você tem que fazer o mínimo de conta possível. Então, eu vou ter o quê? 1.500 vezes, simplificando aqui, dá 1, né? E embaixo, por 3, deu 2. 1.500, pessoal, dividido por 2, deu 750 newtons, assim como diz a alternativa, deu bizil aqui, a alternativa D. Tá? Então, corretíssimo, a letra D é a correta dessa questão, 750, ok? Bom, daria para fazer, então, por essa ideia, tá? Vocês viram ali, mas daria para sair sem problema nenhum através desse artifício, ok? Questão 5, pessoal. Muitas colisões na traseira de veículos acontecem devido ao excesso de velocidade. Pessoal, vamos lá. Por não respeitar uma distância mínima para o veículo que segue à frente. Em um teste de sistema de frenagem, um carro viajando a 60 km por hora, ao acionar os freios, percorre uma distância D até parar. Em outro teste, um carro andando a 120 é submetido à mesma desaceleração. Então, ó, pessoal, quando eu falo a mesma desaceleração, eu estou te falando que a aceleração, tanto para 120 quanto para 60, vai ser igual. Tá? Então, não temos aqui acelerações diferentes, acelerações são iguais, tá? E aí ele vira e fala assim, do primeiro carro, a distância percorrida pelo segundo comparado à do primeiro teste pessoal, Torricelli, vovó, mais duas amigas dela, tá? Vovó, mais duas amigas dela. Só que, galera, como eu quero distância, eu vou colocar a distância em evidência para fazer as duas fórmulas. Então, ó, distância, isolei distância, joguei tudo que não é distância para o outro lado. O V final ao quadrado já está lá do outro lado, então deixa ele quieto. Menos VO ao quadrado, porque a gente tem que jogar o que está somando primeiro para lá, dividido por quem? Por 2 vezes A, por 2 vezes A, ok? Então, para determinar a distância, eu vou usar a Torricelli assim, ok? Aí eu posso até apagar isso daqui, porque eu vou precisar de espaço para determinar algumas coisas, tá? Lembrando que a desaceleração sofrida pelos dois veículos vai ser a mesma, tá? Nos dois casos. Bom, aí agora, com isso, eu vou descobrir a distância do 1 e descobrir a distância do 2, a distância até parar, e vou comparar os valores encontrados, tá? Vamos lá? Então, a distância 1, pessoal, distância 1 vai ser o quê? Não, notem que aqui eu não preciso transformar esses valores para metro por segundo. Por quê, Felipe? Pessoal, eu não quero valor pronto. Eu quero aqui, na verdade,
determinar qual que é a relação entre um e outro. Então, não há necessidade de determinar exatamente o valor lá em metros segundo, não por hora, não. É só jogar na fórmula, tá? Então, D1 vai ser o quê? Velocidade final. Pessoal, qual velocidade os veículos estão buscando alcançar? Eles estão querendo parar. Então, é velocidade zero. Então, 0 ao quadrado menos. A velocidade inicial do primeiro é 60. Então, 60 ao quadrado. Daqui a pouco eu já mudo isso aqui, tá? Dividido por quê? Por 2 vezes A. Pessoal, isso aqui vai dar o quê? Vai dar D1 é igual a 0 menos 60 ao quadrado, galera, vai dar 3.600, tá? 3.600 dividido por 2A. Aqui dá para simplificar, vai acabar dando 1.800, tá? 1.800 sobre A. Felipe, esse negativo, pessoal, esse negativo vai aparecer porque a minha aceleração vai ser negativa. Então, esquece o negativo aqui para fins dessa questão. Não vai ser importante esse negativo. Mas, de fato, a minha distância 1 é 1.800 sobre A. Agora, vamos descobrir a distância 2. Distância 2 vai ser o quê? 0 ao quadrado menos 120, que é a velocidade inicial do segundo carro ao quadrado, dividido por 2 vezes A. Isso aqui, galera, vai dar o quê? Distância 2 vai ser 0 menos 14.400, né? 14.400 dividido por 2 vezes A. Pessoal, aqui eu vou ter, então, 14.400 dividido por 2, tá? 14.400 dividido por 2, que vai dar 7.200, é isso mesmo? 7.200. Então, vai dar 7.200. Dividido por quanto? Dividido por A. Aqui eu já simplifiquei, tá? Então, galera, aí agora eu venho para o pulo do gato. Quantas vezes a distância 2 é maior que a distância 1? Faço 7.200 dividido por 1.800. Isso vai dar 4 vezes. Ou seja, a distância 2, pessoal, foi 4 vezes a distância 1, que é 4D. Então, a correta é a letra C de casa, tá? Show de bola? Então, qual que é essa? É a questão 5, só para vocês confirmarem, tá? Letra C. Gente, eu marquei D, é letra C, né? É letra C. Até assustei aqui agora, peraí. 5, letra C, tá certo. É 4D. Eu até assustei, falei, não, gente, o que é isso? Bom, vamos lá? Deu para entender? Clear all, e vamos para a próxima questão. Gente, a próxima questão, eu acho que ela é mais fácil ainda do que as outras, tá? É mais fácil. Só comentando. Felipe, tem algum recurso na questão 5? Zero, pessoal. Não há o que falar aqui na questão 5, pelo menos na minha visão. Se vocês tiverem aí alguma outra questão, que às vezes passou despercebido na minha visão, pode ter acontecido. Às vezes posso errar em algumas coisas aqui e passar despercebido pela ânsia de resolver a questão. Mas na minha visão e na minha concepção não há. Certinho, questão ok. Número 6. Pessoal, a número 6, velho, assim, gente, para mim essa questão tá até mais fácil do que aquela segunda questão de transformação de energia. A questão número 6, olha para você ver o que você tinha que fazer aqui. Falava que tinha um planejamento de trânsito. Eu não vou ler a questão toda, não, mas eu vou explicar para vocês. Você tinha lá uma via e eu tinha 2 sinais abertos entre as vias. Ele queria saber, basicamente, qual que era a velocidade média que o veículo tinha que desenvolver para quando eu abrisse esse sinal aqui, eu conseguisse passar no verde do outro, em que entre um sinal e outro existiam 175 metros e eu tinha que fazer isso aqui em 9 segundos. Pessoal, questãozinha de velocidade média barata. Sabe o que é? Distância, 175, tempo, 9 segundos. Galera, 175 dividido por 9, tá? Vou fazer aqui na hora só para vocês confirmar o resultado que eu tive, mas deu 19,4, tá? 19,4, mas aqui você tinha que ficar atento, que era o quê? 19,4, galera, metros por segundo. Ao final, você tem que pegar isso daqui e multiplicar por 3,6 para você ter exatamente os 70 km por hora da resposta da questão. Felipe, só isso? Só isso, galera. Mais nada. Letra C.
Só isso. Somente. É a questão 7, né? Vamos confirmar aqui se eu não estou viajando na maionese. Mas, questão 7... 6, perdão. Questão 6, pessoal, letra C, tá? Olha lá, questão 6, letra C. Então, ó, sem bizu. Gente, não há o que falar dessa questão. Questão completamente correta, questão, assim, impecável. Não há o que dizer aqui dela, tá? Beleza? Questão 7, que eu acho que foi anulada, né? Ah, não. Essa aqui é a que eu queria fazer com vocês. Gente, essa questão foi capciosa. Eu vi que deu burburinho e que deu treta no comentário, mas essa questão que o cara teve a manha, velho. Gente, vamos lá. Em um determinado dispositivo elétrico de potência nominal 1000 watts, foi adquirido numa cidade em que a tensão era 220. Ao ser levado para outra cidade cuja tensão era diferente, aqui um adendo. Uma pessoa comentou no meu vídeo anterior que, como ele mudou para uma cidade em que a tensão era diferente, só podia ser 110. Pessoal, jamais. Eu não posso virar e falar que a tensão era 110 porque eu estou indo para uma cidade diferente e só há tensões 110 e 220. Errado. Aqui, galera, eu não posso afirmar isso, tá? Eu só posso pensar que a tensão não é 220, mas ela pode ter qualquer outro valor. Cuidado, tá? Ela cuidado, não é 110. Ai, Felipe, mas só existe 110 e 220. Calma lá. Correto, mas ele não especificou. Às vezes ele foi para dentro de uma fábrica. 330, 440. Então, cuidado. 440, 330 seria, né? Porque não seria maior. Mas cuidado. Pessoal, muito cuidado. Eu não posso afirmar que a tensão era 110. Eu posso até ir para outra cidade, mas o texto não falou nada. Que eu, só tenho duas tensões, 220 e 110. Eu vou para outra cidade que é 110. Não. Notem aqui que a tensão é só diferente. Ai, Felipe, mas só existem essas duas tensões. Pessoal, se a questão tivesse falado com você isso, ok. Mas falou que a tensão era diferente. Então, não posso jamais extrapolar o que está falando o texto. Então, cuidado, viu? Aí fica uma dica aí para a pessoa que falou no vídeo anterior que só podia ser 110. Eu não posso, de maneira nenhuma, afirmar isso daqui, tá? Aí virou e falou assim, verificou-se que sua potência foi reduzida para 250. Pessoal, a minha potência foi reduzida à quarta parte, tá? Esse fato ocorreu por quê? Galera, a corrente duplicou? Mas jamais, jamais. Se a corrente duplicar, a minha potência aumenta. Não pode ser isso daqui. Então, ó, já vou eliminar que a corrente duplicou, tá errado. A corrente foi reduzida à metade? Não sei, hein? A tensão duplicou, pessoal? Potência é diretamente ligada à tensão e à corrente. Se eu aumento a tensão, a potência aumenta. Se eu aumento a corrente, a potência aumenta. Então, esquece isso daqui. Não pode. A tensão foi dividida por 4. Vamos lá que eu vou provar as duas situações. Pessoal, primeiramente, eu peguei o aparelho, tá? E eu não falei que eu fiz qualquer alteração no aparelho. Dessa forma, a malícia dessa questão é que a resistência fica constante. A malícia da questão é que a resistência fica constante. Felipe, mas por quê? Porque se eu faço aquisição de um aparelho, tá? E eu não falei nada, eu só falo que eu mudei a tensão, esse aparelho tem a resistência fixa, tá? Dessa forma, eu posso pensar de duas maneiras. Porém, eu vou pensar através dessa equação aqui, tá? Ou, se você quiser também, pensar através dessa daqui, ó. Tá? Vamos lá. Potência é igual a tensão vezes corrente. Galera, o que acontece? Se a tensão fosse dividida por 4, vocês concordam comigo que ao jogar nessa equação aqui, eu teria um problema? Ó? Beleza? Essa daqui é a potência lá no 220, tá? Beleza? Se a tensão for dividida por 4, olha o que acontece ao jogar aqui dentro. Potência é igual a V sobre 4 ao quadrado sobre R. Galera, fica o quê? V ao quadrado sobre 16 sobre R. Galera, o que eu fiz na verdade aqui? Eu reduzi a minha potência a 16.
tá? Então, eu reduzi a minha potência a 16. Eu não lembrava bem dessa questão, por isso que no vídeo passado eu tenho que fazer essa correção, que eu falei, V sobre 4, mas é porque eu não lembrava da questão, tá? Então, a potência é reduzida a 16 vezes. Por isso que a tensão foi dividida por 4 está completamente equivocada. Mas, se tivesse alguma alternativa que falasse de tensão reduzida à metade, aí beleza, sabe por quê? Porque ficaria tensão ao quadrado sobre 4, e reduziria a quarta parte a potência, aí correto. Só que aqui não tem tensão à quarta parte. Mas, Felipe, e aí? O que acontece? Vamos lá? Pessoal, potência é igual a tensão vezes corrente, correto? Vocês concordam comigo? Vamos pegar essa daqui, ó, que a resistência é constante, tá? Vocês concordam comigo que a corrente é ao quadrado? Então, se eu pego a corrente e reduzo a metade, o que acontece? Se eu pegar a corrente que antes era I e reduzir a metade, galera, eu tenho aí o que agora? I sobre 4. Ou seja, a minha potência fica o quê? R vezes I ao quadrado sobre 4. A minha potência reduz ao quê? A quarta parte. Como a questão disse, um determinado dispositivo elétrico de potência nominal 1000 watts foi reduzido para 2.500, ou seja, 250, reduzir 4 vezes. Ou seja, para eu conseguir esse intento, eu tenho que, de fato, reduzir a corrente à metade. Porque na fórmula de potência, R é I ao quadrado, se eu reduzir a corrente à metade, né, a minha potência também reduz a metade. Felipe, desculpa, reduz a quarta parte. Felipe, eu poderia ter usado essa? Essa daqui, pessoal, ficaria um pouco complicado, mas dá para explicar ela também. Ó, vou mostrar para vocês. Clear, porque está tudo bagunçado. PVI. Galera, poderia ser tensão sobre 2 e corrente sobre 2? Poderia. Porque aí eu tenho aqui VI sobre 4. Então, é aquilo que eu falei com vocês lá atrás. Poderia ser tanto tensão sobre 2 quanto corrente sobre 2, porque, de qualquer forma, a minha potência seria reduzida à quarta parte. Então, poderia ser através dessa, tá? Essa daqui. Essa daqui não te dá a pista correta, mas já te diz que a D é incorreta. Eu não posso reduzir a quarta parte, porque se eu reduzir a quarta parte, eu vou ter uma potência reduzida a 16. Show de bola? Gente, essa 7 aqui é uma questão capciosíssima. Eu achei essa questão assim, se o aluno não prestasse atenção, ele caía no buraco, tá? Tanto que tanta informação assim, eu não lembrei dessa questão direito, porque ela foi uma questão complicadíssima, mas eu lembro que lá na hora a gente pensou isso tudo e realmente, de fato, foi a corrente reduzida à metade. Show de bola? Tranquilo? Questão excepcional, sem nenhum furo, certíssima. Questão 7 está correta na minha visão, não há recurso aqui. Tá? Na minha visão, novamente, na minha visão. Número 8, pessoal, então, a número 8 eu não vou fazer com você, aliás, eu vou só colocar aqui como é que eu fiz ela, mas, de fato, esse término aqui, era só assim, o ar no interior da bola tem características de comportamento, vamos dizer assim, comportamento ideal dos gases. Era só isso que ele ia terminar aqui. Cagou uma questão boa, inclusive, por causa de bobagem. Mas vamos lá, como é que resolveria essa questão, Felipe? Gente, muito simples. Era só você lembrar da equação de Boyle-Mariotti, Gay-Lussac, enfim. Essa equação que é PI, VI sobre TI é igual a PF, VF sobre TF. A questão disse a você que a temperatura permaneceu constante, então é um processo isotérmico. A gente corta a temperatura. Então fica o quê? PI/VI é igual a PF/VF. Pessoal, qual é a pressão inicial da bola? 2 atm. Então, ó, 2 atm era a pressão, volume inicial a gente não sabia, era V1. Isso era igual à pressão final que a gente queria saber, vezes, olha só, ocorreu 20% de redução no volume. Ou seja, galera, eu vou ter 0,8 do volume inicial, que é o VI. Dessa forma, a pressão final era basicamente o quê? 2VI sobre 0,8 VI. Posso cortar VI com VI, 2 dividido por 0,8, a pressão final é 2,5 atm, sem muito choro nem vela. Letra D, tá?
Se você conseguisse resolver ela, inclusive pela teoria, mais fácil ainda. Você conseguiria resolver ela pela teoria também, tá? Show? Então, gente, questão assim, infelizmente foi uma questão boa, porém, avacalhada só nessa diagramação aí, que não interfere muito na questão em si, tá? Mas eles anularam, fizeram bem, porque senão ia ter muito recurso. Questão número 9. Gente, essa questão aqui, cara, vamos lá. Eu tenho uma criticazinha a essa questão. E depois vocês podem me falar se vocês acham que eu estou estou excedendo ou eu estou, na verdade, talvez correto. Então, fique aí nos comentários, livre para vocês discutir essa questão. Vários acidentes com barcos e balsas são provocados por excesso de carga ou de passageiros, levando ao naufrágio. Isso ocorre, pois, nessas condições, o empuxo sobre a embarcação não é suficiente para manter a sua flutuação. Em um acidente hipotético, 3 crianças de peso 346 newtons cada uma usaram toras de madeira de densidade 800 quilos por metro cúbico e volume individual de 0,13 metros cúbicos para construir uma jangada que afundou. Para a jangada ficar no limite da submersão total, galera, o que você tinha que entender dessa questão? O que é limite da submersão total? Que o empuxo gerado pela água tinha que ser igual ao peso da jangada com as crianças, tá? Eu lendo aqui de novo, eu acho que não tem furo, não. Sabe por quê, pessoal? Eu achei aqui, na hora que eu li lá na prova, que o cara queria saber qual que era o limite para submersão dos troncos, mas eu estou vendo aqui que é para a jangada do acidente anterior. Então, esquece, tá? Não há o que dizer aqui em relação a recurso. Eu achei até que tinha, mas não, tá claro que a jangada foi feita pelas 3 crianças, e o peso de cada uma era 346, e elas usaram toras de madeira. Até porque se eu fosse determinar quantas toras de madeira eu precisaria para construir uma jangada sozinha, né, não faria sentido. Então, esquece, não há recurso aqui. De fato, a jangada que o texto falou é a jangada do acidente hipotético, na minha visão, não há recurso, tá? Mas, enfim, diante disso, a gente tem que entender que o empuxo que a água exerce tem que ser igual ao peso do conjunto, tá? E aí fala assim, para a jangada ficar no limite da submersão total, qual é o número mínimo de toras a serem utilizadas, aproximadamente, para que essa jangada flutue em um lago de água doce de densidade 1.000 quilos por metro cúbico, dada a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Galera, então vamos lá. Nessa situação, o empuxo que a água gera tem que ser igual ao peso da jangada com as crianças. E o que é o peso da jangada com as crianças? Vai ser o peso de cada criança, ou seja, das 3 crianças, que vai dar... Aí eu vou recorrer à calculadora para a gente não perder tempo, tá, pessoal? Mas vai ser 346 vezes 3 crianças, 1.038. Então, o peso do barco aí da jangada é 1.038 mais, tá? O número de troncos que eu vou ter, vezes, tá? A massa de cada tronco, beleza? Esse é o peso da jangada. Só que nós vamos trocar essa massa aqui, porque a gente não tem massa dos troncos, vamos trocar por isso daqui, ó. Galera, vocês lembram que eu falei que densidade é massa sobre volume? Portanto, a massa de cada tronco é o quê? A densidade deles, que é 800, vezes o volume, que é 0,13. Ok? Então, eu vou jogar isso daqui no lugar desse cara. Então, eu tenho o seguinte, apagando isso daqui, ó. Apagando isso daqui. Eu tenho isso daqui, ó. 800 vezes 0,13 vezes o número de troncos que eu vou utilizar. Esse é o peso da jangada. Agora, o empuxo gerado pela água vai ser o quê, pessoal? Densidade do fluido que está em torno da jangada, que é a água doce, ou seja, 1.000, vezes o volume deslocado vezes a gravidade, que é 10. Pessoal, o volume deslocado da jangada vai ser o quê? Vai ser, tá? O volume deslocado da jangada vai ser o quê? Peraí, rapidinho. Densidade é massa sobre volume, né? Então, o volume da jangada vai ser 0,13, que é o volume de cada tora, vezes o número de toras
N. Esse é o volume deslocado, tá? Então, no lugar aqui de volume, eu vou colocar isso daqui, ó. 0,13, que é o volume de cada tora, vezes o número de toras que eu vou utilizar, vezes 10, que é a gravidade. Ok? Com isso aqui, vamos para a questão. Eu tenho o seguinte, ó. Como os dois são iguais, 1038. Felipe, mas por que os dois são iguais? Pessoal, porque para manter ali o repouso, eu tenho que ter soma de força igual a zero. Então, tem um empuxo para cima e peso para baixo. O peso é de quem? Jangada com crianças. Empuxo é o quê? Gerado pelo fluido. Então, eu tenho 1038, já coloquei o igual aqui errado, hein? 1038 mais 800 vezes 0,13 vezes N, tá? Eu estou pensando se esse negócio... Ah, tá, pessoal, tá faltando gravidade aqui, ó, porque eu estou falando de peso, então estou falando da gravidade, é 10 aqui, viu? Só explicando para vocês, porque é o peso da jangada. O que eu calculei aqui foi a massa, então é o peso. Peso é massa vezes gravidade. Então é isso daqui que é a massa da jangada, né? Vezes a gravidade, então vezes 10. Agora sim está correto. Isso é igual ao quê? A 10.000 vezes 0,13 N, tá? Eu estou multiplicando a gravidade ali para tirar espaço. 0,13 N. Beleza? Pessoal, aí vamos lá. 1038, tá? Já vou passar esse 800 vezes 10 para o outro lado, então vai ficar o quê? Igual a 800 vezes 10, 8.000. Então vai ficar 8.000 vezes 0,13 N, tá? Isso aqui é menos, porque eu estou passando para o outro lado, mais 10.000 vezes 0,13, tá? N. 10.000 vezes 0,13 N. Aí, galera, olha só, vamos lá. 0 com 0 fica 1,3, 80 com essa vírgula para cá fica 13N. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 1038 é igual a 80, menos, né? Menos 80 vezes 13N, tá? Mais, pessoal, 10.000 vezes 0,13 vai dar 1.300. Então, 1.300N, tá? Aí, vamos lá. Eu vou ter 80 vezes 13, que vai dar 1.040. Então, pessoal, 1.038 é igual a menos 1.040N mais 1.300N. Galera, 1.300 menos 1.040, 260. Eita, questãozinha embolada, hein? Então, ó, desculpa aqui, ó. Vamos lá de novo. Aqui, viu, galera, ó. Então, eu vou jogar aqui para cima, tá? Jogando isso aqui para cima, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu vou ter 1.038, que é igual a 1.040N menos... menos 1.040N mais 1.300. Vai dar 260N, tá? Então, galera, N é igual a 1.038 dividido por 260. Felipe, o que é o N? N, pessoal, lembrando a vocês, é o número de toras, tá? Para que essa jangada fique no limite da submersão. Então, 1.038 dividido por 260, 3,99. Como a gente quer aproximadamente troncos, letra D, 4 troncos. Beleza? Questão enjoada. Felipe, fiz de outro jeito. Beleza. Eu, na minha concepção, não entendi qual outra forma essa questão poderia ser resolvida. Na minha concepção, somente assim, tá? Vocês notem o seguinte, que essa questão, a 7 e a próxima que nós vamos fazer, são questões que exigem um bom conhecimento de física do aluno, tá? Aqui não é conhecimentozinho lero-lero, não. Questão muito boa, tá? E confesso, uma questão difícil, não é fácil, tá? Próxima questão, é a última, né? É a última, questão 10. Vamos lá. Após as Olimpíadas de Tóquio, o skate ganhou grande projeção. Evidência desse fenômeno é o aumento de praças e parques nas grandes cidades com pistas para a sua prática. Entretanto, esse esporte de alto impacto nos joelhos e tendão dos esportistas.
que absorvem a força normal da pista na parte mais baixa do trajeto. O skatista da figura, com massa total de 70 quilos, começa a descer a partir do repouso, uma rampa típica que compreende um quarto de círculo com 5 metros de raio. Beleza. Para esta questão, considere o conjunto skatista-skate como partícula e despreze os atritos envolvidos. Aqui, para não envolver força e atrito, e a ideia de tamanho de objeto, né? Então, por isso que ele falou que é uma partícula. Beleza? No ponto mais baixo da rampa, parte inferior, o valor da força normal atuante sobre o conjunto será... Bom, pessoal, essa para mim é a questão mais difícil da prova de física, inclusive mais difícil que a de empuxo, talvez, porque aqui envolveu questão de normal, quando eu tenho força centrípeta, questão de transformação de energia potencial em cinética e determinação de velocidade a partir disso. Tá? De fato, o que você tinha que lembrar aqui nessa questão? No ponto mais alto, eu tenho potencial gravitacional, no ponto mais baixo, que é o ponto lá da rampa, tenho energia cinética, ou seja, a primeira coisa que vai fazer, tenho potencial gravitacional igual à cinética lá embaixo, ou seja, pessoal, massa vezes gravidade vezes altura é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Corto massa com massa, velocidade do skate no ponto mais baixo da rampa vai ser o quê? 2 vezes a gravidade vezes a altura, raiz disso tudo, tá? A gente fez diversos exercícios envolvendo isso daqui lá no nosso curso e no meu canal do YouTube, tá? Então, já sei como definir a velocidade. Felipe, por que você vai definir, por que você precisa definir, de fato, essa velocidade? Vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Vamos definir ela já de uma vez, né? Velocidade é igual a raiz de, galera, 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes... Pessoal, qual é a altura? Segundo o exercício, essa pista é 1/4 de círculo, tá? Ou seja, aqui, ó, né, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu teria 1/4, ou seja, isso daqui é que é meu movimento. E lá disse para mim que o raio é de 5 metros. Então, eu sei que a altura da pista até o ponto mais baixo é 5. Então, aqui, ó, vem o 5 aqui no lugar de H. Então, eu tenho que a velocidade no ponto mais baixo é igual a 2 vezes 10, 20, 20 vezes 50, 100. Pessoal, raiz de 100 é 10 metros por segundo. Então, já sei qual é a velocidade do skatista aí no ponto mais baixo. Bom, e agora, Felipe, o que você tem que fazer? Agora, eu vou descobrir qual é, no ponto mais baixo da rampa, o valor da força normal. Galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1/4, tá, de movimento circular. Mais ou menos isso daqui, tá? Mais ou menos isso daqui. No ponto mais baixo da pista, o que eu tenho de força? Eu tenho a normal, tá? Eu tenho o peso do skatista e skate, e eu tenho a força centrípeta. Show de bola? Então, eu tenho isso daqui como situação. Beleza? Aqui, galera, eu sei que eu vou ter, na verdade, de fato, normal e força centrípeta para o mesmo ponto e peso para baixo, sendo o contrário. Então, eu sei que como força centrípeta é igual à força resultante nesse caso, tá? Eu vou lembrar que, nessa situação, eu vou lembrar que... Então, pessoal, a gente vai ter o que aqui? Força centrípeta é igual à força resultante, correto? Dessa forma, quem que é a força resultante aqui nesse sistema? Vai ser a minha normal menos o peso. Então, eu tenho o seguinte, deixa eu já apagar aquilo ali, porque já não faz sentido, a gente já sabe que a velocidade ela é 10, então já dá para a gente resolver isso daqui. O que eu vou ter aqui, então, galera? Força centrípeta é a minha força resultante, mas a minha força resultante é o quê? Normal menos o peso. E lembrando que a força resultante é a força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso é igual a normal menos o peso. Notem que eu não quero achar a força centrípeta, eu quero achar normal. Então,
eu vou jogar esse cara para o outro lado, vai ficar somando. Então, ó, massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, mais o peso é igual a normal, que é o que ele quer de fato saber. Bom, contar para vocês aqui uma bobagem que eu fiz, que no lugar desse R aqui, lembrando de energia cinética, eu acabei colocando 2 no lugar aqui. Foi um erro de falta de atenção mesmo, tá? Foi um erro, assim, que eu acabei vacilando demais e eu achando que eu ia ter que entrar com recurso contra essa questão, quando de fato, na verdade, o erro foi meu, não foi da questão, tá? Então aí eu tenho o quê? A normal vai ser a massa do garoto mais do skatista, que é 70, vezes 10, que é a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, que é 5, mais a massa do garoto, que é 70, vezes a gravidade, que é 10. Tá? Então, fazendo aqui do lado, eu vou ter que a normal é igual a 7.000 dividido por 5 mais 700. A normal, então, é igual a 1.400 mais 700. A normal, então, vai ser igual a 2.100 newtons. O peso do garoto e do skatista, do skate, aliás, é 700 newtons. Quantas vezes mais eu tenho na normal em relação ao peso do garoto? Eu tenho 3 vezes mais. Então, vamos ver se tem essa resposta? Vamos lá? Então, ó, no ponto mais baixo... Opa, peraí, galera. Nossa Senhora, deixa eu voltar. Ele foi para o link da... Ah, meu Deus do céu. Ele foi para o link da imagem, perdão. Ele foi para o link da imagem. Nossa Senhora, avacalhou tudo aqui. Mas, de fato, 2.100, pessoal, é 3 vezes maior do que o seu próprio peso. O peso dele é 700 newtons, portanto, a correta é a letra C. Tá? Show de bola? Então, pessoal, é isso. Essa foi a prova de física de perito aí da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A única questão, na minha visão, passível de recurso seria a questão número 8. Já foi anulada, então a gente não cabe recurso nenhum aqui. Caso eu perceba algum erro na minha correção, tá? Eu apago o vídeo aqui para vocês e volto retificando o erro que eu cometi e tal, mas a minha visão da prova foi essa. Tá? E se alguém quiser comentar, ter uma segunda visão aí, segunda opinião, está aí aberto o comentário e discussão para a gente determinar o que aconteceu, beleza? Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela consideração, pela confiança no meu trabalho. E em breve novidades no canal em relação aos concursos das carreiras policiais, RF, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, perito do estado de Goiás, vai ter perito lá, a gente vai fazer uma coisa bem legal lá também, tá? Então, em breve, novidades no meu canal. Forte abraço para todos vocês e sigam firme na luta. Se você acredita que não foi dessa vez, continue lutando, o estudo é isso mesmo, concurso, estudar para concurso é isso, requer muita resiliência para continuar sem perder a fé na sua jornada, beleza? Forte abraço para todos vocês, pessoal, boa sorte e até o próximo vídeo. Valeu!